Olá, caros e queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma semana que nós começamos trazendo um conteúdo estritamente prático para vocês, a fim que vocês tenham um conhecimento maior de como que funciona aquela teoria que vocês estudam no dia a dia dentro da prática jurídica. Costumo muito dizer aos alunos que só faz sentido o estudo teórico se conseguirmos entendê-lo na prática. Quando vocês estiverem em contato direto com os processos, seja através do estágio ou então seja através da própria profissão que seguirão aí pela vida, vocês terão que entender como que aquela teoria se aplica na prática. Costumo observar diversas decisões que muitas vezes são dadas aí pelos juízes, em que muitas vezes o juiz parece que não entendeu como que funciona aquela questão na prática. Ele se torna simplesmente um juiz legalista, onde ele entende muito bem da teoria, mas ele esquece de observar como que aquela teoria ela se aplica na prática, na vida dos seres humanos. E isso é muito importante nós entendermos esse cenário, pois senão nós não estaremos sendo efetivos naquela em dar o direito, em conseguir levar o direito àquele que tanto precisa. Então nós precisamos ter um conhecimento amplo, observar o cenário de cima, olhando a questão teórica, mas também entendendo a prática, esta vivência prática que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Da mesma forma, aqui no escritório, muitos clientes que acabam me procurando não sabem muitas vezes como que o direito vai abraçar aquela situação que ele está vivenciando. Então, para nós, quando o cliente ele relata o seu problema, a sua lide que está enfrentando no dia a dia, nós temos que observar imediatamente onde que está a proteção jurídica para aquele caso concreto. Então, por isso que é de suma importância entender a teoria de uma forma aprofundada, por isso que bato na tecla com vocês de estudarem profundamente a doutrina, estudarem a legislação de preferência comentada, para que vocês possam ter uma interpretação daquele artigo. Ainda no quinto semestre da faculdade, é muito comum, pessoal, vocês não entenderem o que aquela lei está dizendo especificamente. O que aquele artigo está dizendo especificamente? Palavras muitas vezes difíceis ou então situações fora da sua realidade. Então é muito comum nós termos uma dificuldade em entender a aplicação imediata daquele artigo ou quando que eu posso aplicá-lo na prática. Por isso que quando nós temos uma legislação comentada, ela está sendo interpretada por um doutrinador, interpretada por alguém que já tem uma vivência prática. Então faz todo sentido para nós que ainda não estamos familiarizados com aquele assunto. Tudo bem? Então não deixem, pessoal, de fazer aí o estudo doutrinário e ao mesmo tempo o aprofundamento na legislação. Tá certo? Esses materiais complementares que nós disponibilizamos para vocês, como o próprio nome diz, ele é apenas um complemento deste vídeo no qual nós estamos aqui produzindo, mas ele não deve ser o único material de estudo. Então, por isso que é importante que vocês tenham isso em mente, para que não haja nenhum ruído neste vínculo que nós estamos criando. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu gostaria de fazer a partir deste vídeo? Qual que é a minha intenção em trazer este conteúdo para vocês? Nós vimos no vídeo anterior o conceito da jurisdição,
a organização do Poder Judiciário como um todo. Disponibilizei para vocês, inclusive, um material complementar, mas acredito que vocês tenham aí estudado através da doutrina e aprofundado todo esse conceito da jurisdição. E quando conversava, inclusive, com o nosso coordenador, com o nosso professor Paulo Tavares também, eu decidi, então, trazer um pouco mais de um conteúdo acerca da jurisdição. Eu vivencio situações aqui na prática e eu vejo como é importante este conteúdo para vocês. Então, por isso que decidi, então, gravar mais 2 vídeos falando acerca desta jurisdição, da organização deste Poder Judiciário como um todo, a fim de levá-los, então, a uma prática mais aprofundada. Tá legal? Agora, vocês terão apenas um exercício prático. A avaliação vocês já fizeram na semana passada, tá certo? Então, a partir de agora, vocês apenas farão um exercício prático para complementar aí o entendimento de todo este conteúdo e complementando, né, o estudo aí de vocês. Não há necessidade de mais uma avaliação. Vocês já fizeram na semana passada sobre este assunto. Tudo bem? Beleza? Estou muito feliz também, pessoal, com vários alunos que têm me procurado, enviando e-mails com dúvidas. Isso faz muito bem, porque mostra o interesse de vocês sobre a matéria. Alunos que são especiais, alunos que são interessados e têm a vontade de buscar o conhecimento. Vocês não podem ficar inertes diante da situação, inertes diante da dúvida. Vocês são protagonistas daquilo que vocês estão buscando, né? Nós pregamos o protagonismo, inclusive, dentro da instituição, e vocês devem, então, ter esta proatividade em buscar aquele conhecimento, em sanar aquela dúvida, da forma como vocês já vêm fazendo comigo aqui, através do nosso e-mail, enviando dúvidas por meio do representante. É exatamente este o caminho mesmo. Infelizmente, não estamos presencialmente disponíveis para vocês, onde facilitaria muito, né, este nosso contato, retirando essas dúvidas, sanando essas dúvidas de vocês. Porém, como nós estamos neste período um pouco mais complexo, que nos afasta presencialmente, então peço mesmo, mais uma vez, a vocês que enviem suas dúvidas através aí das plataformas digitais e que a gente fique sempre inquietos mesmo diante dessas situações, porque é assim que nós conseguiremos progredir na nossa vida. Pessoal, então, entrando agora na nossa disciplina efetivamente, achei por bem trazer para vocês um pouco desse nosso conhecimento acerca da jurisdição, como que isso de fato vai se aplicar aí na prática, tá legal? Então, separei para vocês aqui um pouco sobre isso e quero trazer um pouco desse conhecimento através então desse vídeo. Pessoal, nós já falávamos no vídeo anterior que a jurisdição é a aplicação do direito na prática. Como que de fato o direito ele é entregue àquele que reclama no Poder Judiciário. Como que o direito ele deve ser entregue? Como nós já falamos, a jurisdição ela é um poder do Estado que, através do Poder Judiciário, ele tem por obrigação entregar um direito a fim de que a sociedade caminhe de forma harmônica, trazendo uma paz social. É uma obrigação estatal garantir esta harmonia na sociedade. Porém, nós sabemos que o judiciário ele é frequentemente procurado pela sociedade, pois a sociedade ela tenta resolver o conflito de todas as maneiras. Nós, como advogados, somos procurados somente depois que aquele ser humano
ele tentou de todas as formas resolver o conflito. Vocês já pensaram nisso? Quando o advogado ele é procurado, é porque aquela pessoa já esgotou suas tentativas de resolver aquele conflito. Então nós somos procurados como uma tentativa de quê? Olha, eu não consigo mais resolver este conflito sozinho. Eu preciso então que você entre com o processo para que o meu direito seja garantido. E a partir daí, nós temos então uma noção de que aquele direito material, ele foi infringido. De que aquilo que está na legislação não foi cumprido por alguém. E a lide está instaurada. E lógico que a partir daí, da instauração desta lide, nós temos diversas formas de resolução deste conflito. Você já deve ter estudado mediação, conciliação, arbitragem. Nós temos diversas formas de resolver este conflito, então, que foi instaurado. A partir daí, eu, como advogado, então, vou tentar resolver este conflito, primeiramente na forma consensual. Mas, Júnior, você não entra imediatamente com o processo? Não. Dependendo da situação, não. Eu tento resolver aquele conflito de forma consensual, primeiramente. Priorizo esta forma de resolução do conflito. Entendo que a conciliação é a melhor forma de resolução do conflito. Por quê? Eu restabeleço, através da conciliação, relacionamentos de paz, relacionamentos de respeito na sociedade. Porque tanto aquele que foi atingido como aquele que atingiu, eles passam a se respeitar na sociedade. O conflito ele é sanado por meio da conciliação. A conciliação é a melhor sentença que existe, porque é a sentença que é dada pelas partes. É aquela sentença que é dada pelas partes e não pelo juiz. Porque muitas vezes aquela sentença que é dada pelo juiz, nem sempre ela é justa. Vocês já pararam para pensar nisso? Nem sempre a sentença dada pelo juiz, ela é justa. Por quê? Porque para que eu consiga uma sentença favorável, eu preciso convencer o juiz. E como que eu consigo convencer o juiz? Simplesmente escrevendo de uma forma limpa, transparente? Não. O Poder Judiciário, ele exige comprovação das suas alegações. Mas nem sempre eu tenho essas provas. Nem sempre eu tenho esses instrumentos para que eu possa, então, convencer o juiz acerca daquele meu direito. E aí, diante dessa situação, o juiz dará uma sentença de acordo com as provas que estão no processo. Pois o que não está no processo não existe no mundo jurídico. E aí, diante dessa situação, como que eu terei uma sentença justa? O juiz ele está atrelado àquilo que está nos autos. Não que o juiz esteja errado. Não, a legislação determina que seja assim. Ele está atrelado àquilo que está nos autos. Mas muitas vezes eu não consigo comprovar o meu direito. Vocês estão conseguindo entender? Vou dar um exemplo para vocês. A cliente que chegou até mim, por exemplo, ela pode ter sido violentada pelo marido. Violentada pelo marido. Mas, se ninguém presenciou, se aquela situação não tem como ser comprovada,
Esta minha cliente que foi violentada pelo marido, muitas vezes não conseguirá nada na justiça, pois ela não tem meios para mostrar para o Poder Judiciário que aquelas lesões foram causadas pelo seu marido. Então, a sentença, muitas vezes, ela acaba sendo injusta. Por quê? Porque aquela pessoa que foi violentada não conseguiu levar essas provas para o Poder Judiciário. E aí, por isso que eu digo que a conciliação não tem isso. Com a conciliação, eu consigo, então, ceder um pouco e atingir um resultado melhor, um objetivo que eu tanto estou pretendendo. Tá certo? Então, por isso que aqui eu adoto na minha prática a tentativa da conciliação. Em muitos casos, não sendo possível, buscarei então pelo Poder Judiciário. E aí que está então o direito processual. Eu identifico primeiramente o direito material. Opa, foi infringido aqui. Aqui foi infringida a legislação. Acabei de observar. Um aluguel que não foi pago, uma nota fiscal que não foi paga, um cheque que não foi pago, ou um contrato de trabalho em que o empregador não cumpriu com as suas obrigações. Identifico o direito material, a infração deste direito material. E no momento que eu busco pelo Poder Judiciário, automaticamente eu estou entrando na seara processual. Na seara processual. É onde eu consigo, então, pegar aquele direito material que não foi observado, que foi descumprido, coloco dentro de um veículo e vou até o Poder Judiciário. Como eu já disse anteriormente num vídeo para vocês, este veículo é o direito processual. É através deste instrumento que eu consigo levar o direito material para o Poder Judiciário. E ali eu tenho, então, a garantia do meu direito. Eu tenho a satisfação do meu direito. Eu tenho um equilíbrio da situação. E aí nós temos um entendimento, né, entre os doutrinadores, como vocês já devem ter estudado, Carnelucci e Sciovenda, eles têm uma diferença disso. Onde um entende que o direito material e o direito processual é uma coisa só. É uma coisa só. Eles estão dentro do mesmo ramo. E o direito processual é dependente do direito material. Esse é o entendimento de Carnelucci. Já que Sciovenda, ele não entende dessa forma. Ele já entende de que o direito material e o direito processual, eles são independentes. Independentes. Onde para satisfação, para que eu possa então garantir aquele direito material, somente depois que tenha surgido o conflito, claro, é onde eu tenho que buscar pelo Poder Judiciário através do processo. Porém, são institutos independentes. Tá certo? Cada um entende de uma forma. Cada um entende de uma forma. Eu já prefiro entender que realmente este processo ele serve para efetivar aquele direito material. Efetivar aquele direito material. Sem esse processo, o direito material ele fica vago. Ele fica vago. Nada serve. Uma letra morta. Foi descumprido? Beleza, que bom. Mas e aí? Como que eu garanto que esse direito material ele virá a meu favor? Somente através do processo.
somente através do processo. Tá certo? Tudo bem? Estão conseguindo aí entender como que de fato isso funciona na prática? Como que de fato isso acontece no nosso dia a dia? É importantíssimo que vocês entendam a importância da teoria no dia a dia de um advogado, de um promotor, de um defensor público e principalmente de um juiz. Vocês sabem que hoje nós precisamos de pelo menos 3 anos de atividade prática para que a gente consiga, então, passar em um concurso público, por exemplo, para juiz. Por quê? Isso é à toa? Não. Eu preciso entender o dia a dia. Eu preciso entender como que funciona aquela legislação na prática, para que depois eu possa decidir de forma efetiva. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Daqui a pouco nós continuamos aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.